Olá, boa noite. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Para quem não me conhece, sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Hoje é dia 19/7/2026, um domingo, né, onde nós temos nos reunido para o culto da família, que ocorre todo domingo nesse horário, às 18 horas. Você pode participar aqui conosco. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão lá na página onde você cai direto aqui nessa sala no horário do culto. É só você clicar lá e participar conosco. Só pedimos para que você entre com o microfone e a câmera desligados, tá bom? Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto, tá? Temos também Facebook e Instagram, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas no e-mail, faleconosco@igrejainterlagos.com.br. E também você vai encontrar o meu WhatsApp lá na página, que você pode entrar em contato direto comigo, tá bom? E a gente vai responder todas as perguntas. Pedimos que você curta, comente e compartilhe. E diga de onde você está nos assistindo. Quando você faz isso, o algoritmo do YouTube dá relevância para a página e aí pode recomendar para outras pessoas também, tá bom? Então inscreva-se no nosso canal também, tá bom? Seja bem-vindo e vamos à mensagem de hoje, ok? Maravilha. O nome da mensagem que eu vou trazer hoje para vocês está lá em Mateus capítulo 22. Também está no capítulo 12 de Marcos e Lucas 20. Eu vou abrir aqui para você acompanhar comigo a leitura dessa palavra. A mensagem hoje é uma mensagem relativamente curta, irmãos. Mas eu gostei muito do que a Eliette falou na abertura, né, falando daquela mulher que agrediu o entregador de sofá porque ele não conseguia levar o sofá lá para cima do prédio, né? Mas vamos lá. Mateus 22. Versos 15 em diante. Ele fala assim: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Para quem não sabe, esse momento aqui, então, Jesus, ele estava ali falando, né? Falando para o povo, conversando com o povo. E aí, lá pelas tantas, os fariseus se retiraram e foram consultar entre si para ver como poderiam surpreender Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário, um dinheiro, uma moeda. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie que está na inscrição? Dizem-lhes eles: de César. Então ele lhes disse: daí pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram-no e se retiraram. Bom, irmãos, aqui nessa mensagem existem alguns segredinhos do que está escrito aqui que eu preciso passar para vocês. Então vamos dar um panorama ali, vamos dar um panorama para vocês, né? Essa daqui é, na realidade, a última semana de Jesus, tá bom? Então, logo em seguida ele vai ser traído e logo em seguida ele vai ser morto, né? E os fariseus queriam, porque queriam,
surpreender Jesus, ou seja, dar uma rasteira em Jesus. Então eles tinham aqui os fariseus e os herodianos. Eram duas facções, se é que a gente pode dizer assim, dois partidos políticos antagônicos entre si, né? Então, os herodianos não gostavam dos fariseus, porque eles eram devotos de Herodes, e os fariseus eram esses que a gente já sabe quem é, né? Então, existem duas linhas políticas querendo pegar Jesus, né? Então, dá uma olhada direitinho nessa palavra aqui, ó. Consultaram em si como surpreenderiam em alguma palavra, ou seja, eles queriam pegar, dar uma rasteira em Jesus, pegar uma contradição. E mais para baixo, Jesus fala assim, no 18, ele fala, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia. Olha aí, ó, conhecendo a sua malícia. Jesus sabia qual era a intenção deles. Por que me experimentais hipócritas? Por que vocês estão me confrontando, seus hipócritas? Então, esse é um aspecto que a gente precisa observar. Então, quando eles falam assim, é lícito pagar tributo a César ou não? Então, aqui ele poderia dar duas respostas. Pagar, sim. Então, se Jesus falar, é lícito pagar a César. Está correto. Então, eles iam falar, tá vendo? Ó, ele é um traidor romano. Se eles falassem que não é lícito pagar a César, então Jesus seria uma pessoa que estaria pregando contra o regime de Roma. Tá certo? Então, aqui a pergunta, ela é uma pergunta que tenta fazer com que Jesus tropece, né? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais hipócritas? Então, aqui, eu não sei, eu tentei dar para vocês aqui, nesse momento, um panorama, um clima de como Jesus está sendo ali inquirido, está sendo colocado contra a parede, né? E qualquer resposta que Jesus poderia dar, essa resposta seria, de alguma maneira, um tropeço de Jesus, ou sim ou não, né? Então, na última semana antes da crucificação, Jesus enfrentava constantes tentativas de ser desacreditados. Então, os fariseus e os herodianos, que eram grupos que normalmente eram adversários entre si, uniram-se contra ele, contra Jesus. Vamos voltar aqui, peraí. Olha que situação que Jesus estava, né? Situação bastante complicada, né? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não, tá tudo bem. Qualquer que fosse a resposta de Jesus ali, se sim ou se não, Jesus seria pego numa resposta indevida. Se ele falasse sim, é lícito pagar o tributo a César, né? Aí os fariseus iriam dizer assim, tá vendo? Olha, ele é a favor do governo de Roma. Se ele falasse não é lícito, aí os herodianos iam falar assim, olha, tá vendo? Ele é rebelde, ele não quer pagar o tributo. Eles fizeram uma pergunta aparentemente simples, é lícito pagar tributo a César ou não? E isso era uma armadilha. Se Jesus respondesse sim, seria visto pelo povo como aliado do opressor romano. Se ele dissesse não, ele deveria ser acusado de rebelião contra Roma. Olha a encrenca, como Jesus era inteligente. Irmãos, Jesus era muito... E outra, sabe o que eles fizeram? Vou voltar aqui o texto. Tem um detalhe nesse texto que você precisa prestar atenção. Eles começam aqui, o início da conversa, eles falam assim, mestre,
bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E ninguém se te dá, ou seja, o Senhor não se importa com nada, porque não olhas para a aparência dos homens. Esta frase aqui é uma frase, irmãos, perigosíssima, porque eles estão aqui enchendo a bola de Jesus. Oh, Jesus, nós sabemos que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, e o Senhor nem está aí para a aparência dos homens. O Senhor está preocupado mesmo é com a obra de Deus. Esse tipo de elogio, irmãos, é para desarmar a pessoa. Sabe quando você está numa reunião, vou voltar aqui, você está numa reunião do seu trabalho, vou dar um exemplo aqui, né? O Valdo não está aqui, eu vou falar então do Valdo. O Valdo é lá, engenheiro e tal. E aí chega uma pessoa e fala assim, olha, sabemos que o Valdo aqui é um engenheiro e ele tem conduzido aqui essa gerência aqui de uma maneira muito competente, de uma maneira muito sábia, e papapá. O que esse tipo de elogio está fazendo, irmãos? Está desarmando a pessoa ao qual eles estão querendo derrubar. Então, esse tipo de elogio é um elogio perigosíssimo. Oh, Jesus, sabemos que o Senhor é verdadeiro. Sabemos que o Senhor está ensinando o caminho de Deus, segundo a verdade. Então, o objetivo aqui é desarmar Jesus. Essa é a armadilha. Olha só como o diabo é esperto, irmãos. Mas Jesus sabia. Olha só o 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia. Malícia é sinônimo de maldade, de segundas intenções. Assim como eles tentaram desarmar a Jesus, elogiando, sabemos que és verdadeiro e ensina os caminhos de Deus, segundo a verdade. E o Senhor não está nem aí para a aparência dos homens. Aí Jesus devolve a raquetada. Sabe aquela raquetada? Por que me experimentais, seus hipócritas? Jesus está dizendo aqui, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sou capaz de entender a sua astúcia, a sua malícia, a sua maldade, hipócritas. Percebe? Olha com quem Jesus estava lidando, irmão. Fantástico, né? Jesus não era bobinho, não. Vamos voltar aqui. Espera aí. Jesus é muito inteligente, irmãos. A pessoa mais inteligente da humanidade se chama Jesus Cristo. Um gênio. Mas Jesus revelou uma verdade muito maior. A armadilha dos homens nunca surpreende a Deus, nunca. Os religiosos não buscavam aprender, eles não estavam interessados em aprendizado. Queriam prender Jesus em suas palavras. Mateus diz que eles vieram com bajulações. Sabemos que és verdadeiro. Elogio falso. Nem toda pergunta feita a Deus nasce de um coração sincero. Às vezes, as pessoas procuram justificar o pecado, testar a Deus, colocar a fé em contradição. Mas Cristo conhece o coração. Jesus conhecia o coração desses homens. Lá em Hebreus 4:13, ele fala assim, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem
temos de prestar contas. Só que Jesus é muito esperto, é muito inteligente, vamos voltar lá. Ele pega e fala assim, tá bom, vocês querem me pegar, eu vou pegar vocês. De quem é essa figura que está na inscrição? De quem é essa figura aqui e o que está escrito aqui? Aí eles disseram, de César. Então Jesus falou assim, dai, pois, a César o que é de César. Mas ele não para por aí. Ele, além de falar isso, ele diz o seguinte, dai a Deus o que é de Deus. Vamos entender o que é isso. Nós vamos entender o que significa isso aí. A moeda revela quem domina o sistema financeiro, né? Jesus pede um denário e pergunta assim, de quem é essa imagem aqui? Eles respondem, de César. A moeda possuía a imagem do imperador, a sua inscrição, e representava a sua autoridade econômica. Então, quem é que mandava economicamente no país? Era César, era Roma, né? Jesus mostra que, vivendo naquele império, eles usufruíam das estradas, da proteção militar, da organização civil, e, para tanto, haviam deveres civis àquele opressor, né? Para tanto, lá em Romanos 13, onde Paulo escreve, pagai a todos o que lhe é devido, e a quem tributo, tributo. E o cristão é chamado a viver em... O cristão não é chamado a viver em rebelião permanente. Vamos abrir lá? Vamos lá. Vamos ver Hebreus, capítulo 13. Eu não marquei o versículo, vamos ver se... Eu não marquei o versículo, irmãos. Se alguém souber aí, falam para mim. Ele fala assim, o verso ele diz o seguinte, pagai a todos o que lhes é devido a quem tributo, tributo. O cristão, então, não é chamado a viver em rebelião permanente, né? Desculpa, eu pus Hebreus, na realidade é Romanos 13, irmãos. Me desculpa, né? Vamos ver aqui. Bom, tudo bem, irmãos, depois a gente procura aí. Terceira coisa, existe algo que pertence somente a Deus, e aqui está o centro da mensagem de Jesus. Ele não simplesmente diz, dai a César o que é de César, mas ele completa. Ele fala assim, dai a Deus o que é de Deus. E vamos entender o que é isso, né? A pergunta, então, muda, mas não é mais quem merece meu imposto, e sim quem merece a minha vida. Essa é a questão toda deste versículo. A questão toda não é quem merece o meu imposto, mas quem merece a minha vida. A Bíblia fala, irmãos, que nós, né, devemos chegar à imagem de Jesus, à estatura de Jesus. Então, nós temos a aparência de Cristo. Nós buscamos chegar à estatura de Cristo. A Bíblia fala também que nós somos comprados por um bom preço. E esse preço é o preço do sangue de Cristo na cruz.
Então, Jesus pergunta assim, Jesus fala assim, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o tributo pouco importa. O tributo é uma coisa material. Nós temos que pagar os nossos tributos. Jesus está falando, você tem que pagar o seu imposto. Não importa. Mas muito mais do que pagar o seu imposto é entregar a sua vida a Deus. Então vamos ler de novo esse versículo, para a gente poder entender bem. Vamos lá, Mateus 22, verso 15, né? Jesus fala assim, peraí, irmãos, que eu preciso fechar umas coisas aqui, pronto. Ele fala assim, então disse, né, dai a César o que é de César. Ou seja, de quem era aquela moeda? É de César. E a Deus o que é de Deus. O que é que eu tenho que dar a Deus? O que é que eu preciso dar a Deus? O dinheiro eu dou para César. Tem até muita gente que usa esse versículo para falar sobre dízimo, irmão. Ninguém está falando de dízimo aqui. Dízimo, oferta. O cristão verdadeiro, o cristão que ama Cristo, ele não está preocupado em dar dízimo e oferta. Isso ele faz com naturalidade, ele faz com coração aberto. Se ele tem, ele fala assim, isso aqui eu vou dar para a igreja, porque a igreja precisa, e papapá, mas aqui não. Aqui ele não está falando de dinheiro para a igreja, ele está falando de coração. Ele está falando da pessoa. Ele falou assim, olha, você dá a César o que é de César, e o seu coração a Deus, porque o teu coração pertence a Deus. Percebe? Então, a pergunta muda. Não é mais quem merece o meu imposto, e sim é quem merece a minha vida. A moeda tinha a imagem de César, mas o homem possui o coração a Deus. Ele é pertencente ao Senhor Jesus. Ele foi comprado por um bom preço. A moeda pertence ao imperador, porque carrega a imagem, mas nós pertencemos a Deus porque carregamos a marca do Senhor Jesus. Nós carregamos aquele documento que foi pregado na cruz. Nós somos do Senhor Jesus. O imposto é pequeno, mas a vida inteira, a nossa vida inteira pertence a Deus. Então, irmãos, o quarto elemento dessa pregação é: o maior perigo não é dever impostos. O maior perigo é dever a nossa vida a Deus. Né? Muitos pagam impostos, pagam contas, pagam boletos, mas nunca entregam o seu coração verdadeiramente para Deus. Nunca. O sujeito está na igreja, o sujeito vai para a igreja, ele se converte ali, né? Mais ou menos. Aí ele tem a vida dele toda organizada. Ele dá oferta. Se ele pertence a uma igreja que pede, aqui nós não pedimos dízimo, mas se ele pertence a uma igreja que pede dízimo, ele dá o dízimo. Ele paga os impostos. Né? Ele trata bem os funcionários da empresa dele. Ele trata bem o chefe dele, os colegas de trabalho. É uma pessoa que não mente, é uma pessoa que é honesta, procura viver uma vida íntegra, mas o coração não pertence a Deus. Aquela pessoa tem dificuldade de relacionamento com Deus. Jesus ensina que não basta cumprir os deveres civis.
nós precisamos nos render a Ele. E isso é uma atitude pessoal. Não é uma atitude coletiva. Não é uma coisa que a gente pode deixar para depois. Nós temos que fazer agora. O amor, você já deve ter ouvido essa frase, né? O amor de Deus nos constrange. Tem gente que não constrange, não. Tem gente que não está nem aí. Se tiver que dar uma rasteira em alguém para conseguir um bom negócio, ele dá uma rasteira numa boa. Não está nem aí. Percebe? O César, que é o mundo, né, pode nos exigir dinheiro, impostos, documentos. Mas o César não pode exigir adoração. Ele não pode exigir consciência, salvação. A única... Obrigado, Eliette. A única coisa que o Estado, que é aqui na figura de César, né? A única coisa que o Estado pode exigir de nós é o pagamento dos impostos, que no Brasil a gente já paga imposto. Outro dia eu estava vendo lá a quantidade de imposto que a gente paga, é um negócio absurdo. Né? E a gente ainda continua votando em pessoas que querem aumentar os impostos. Né? Isso é uma pena. Mas o Estado não pode entrar no lugar de Deus, que é o que o Karl Marx queria. O Marx e o Engels, eles queriam que o Estado fosse Deus. Por isso que alguns regimes políticos no mundo, a pessoa não pode professar a sua fé. Por exemplo, a China não aceita. Talvez hoje em dia esteja um pouco mais flexibilizado. Mas vai na Coreia do Norte, por exemplo, cujo o regime é comunista, lá você não pode falar da sua fé. A sua devoção tem que ser ao líder máximo do país. Estou falando de devoção espiritual, irmãos. Mas a Bíblia ela é muito séria e ela é muito clara. Lá em Atos 5:29, ele fala assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos abrir lá? Quero que você guarde essa palavra. Atos 5:29. Vamos lá. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E o Estado é o quê? O que o Estado é, se não é o homem, o próprio homem, né? Enquanto as leis não nos obrigarem a pecar, percebe? Se tiver uma lei nesse país, eu gosto muito da oração do Weber, do pastor Weber, quando o pastor Weber fala assim, nas suas orações: Deus, que nós tenhamos líderes que nos deixem em paz para exercermos a nossa fé. Certo, Weber? Não é isso que você costuma orar, você falar? Por favor, Weber, se puder abrir aí, abre e fala isso para mim, por favor. É isso mesmo, pastor Hélio. Eu estou aqui tirando leite, viu? É isso mesmo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, irmão. Então, tá aí. A gente tem que orar para que Deus nos dê leis, para que os nossos governantes nos deem leis que não nos obriguem a pecar. Eu lembro, irmãos, de uma fala de um sujeito, um cineasta brasileiro, como é que era? Jabor. Não sei que lá, Jabor. Lá na década de 80, 90, ele falava assim: olha, aqui no Brasil, não vou falar não, irmãos, porque está sendo gravado, deixa para lá. Arnaldo Jabor, obrigado, Eliette. Ele fala,
Depois eu falo fora da gravação. Não vou falar não, porque é perigoso. Mas, enquanto as leis não nos obrigam a pecar, somos chamados à obediência civil. Mas quando entrar em conflito a Deus, a fidelidade pertence ao Senhor. Você não vai obedecer lei que te obrigue a pecar. Deu para entender? Se isso acontecer, o dia que isso acontecer, que é o que acontece em países como Cuba, Coreia do Norte, China, na antiga União Soviética, agora Rússia, talvez tenha mudado um pouquinho de lá para cá, mas lá na década de 70, 80 era proibido. Então você vai ser perseguido, porque você não vai atender às leis que fazem com que você peque. Se algum dia tiver uma lei aqui no Brasil que obrigue você a devotar a sua vida ao Estado, a um líder político, então você peça para morrer. Peça para ser morto. Porque é mais importante servir ao Senhor do que servir aos homens. Muito bem. Jesus pagou um tributo muito maior. Jesus pagou um tributo muito maior. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, esse é o tributo que o Senhor Jesus pagou por mim. Deu para entender? O salário do pecado. E essa é uma dívida impossível de eu pagar. Eu não consigo pagar essa dívida. O salário do pecado é a morte. Eu não consigo pagar. Então, o Senhor Jesus vai lá e paga no meu lugar, na cruz. Ele quitou a minha dívida. Ele pagou o preço. Ele pagou o tributo por causa do pecado. Ele entregou a sua própria vida por nós. Então, irmãos, para concluir essa palavra, essa mensagem aqui, quando você for orar pelo nosso país, ore para que a gente não tenha líderes que nos obriguem a pecar, que nos obrigue a fazer coisas que são contrárias ao que está na palavra. Tá bom? Ora para isso, porque o dia que isso acontecer, o dia que nós entrarmos num regime político onde eu não possa exercer a minha fé, então é melhor morrer. É melhor morrer. Então fica aqui algumas perguntinhas que eu elaborei aqui para vocês, que eu gostaria que vocês guardassem aí no coração. A pergunta é: eu tenho sido um bom cristão? Eu tenho respeitado as autoridades? Eu tenho orado pelos nossos governadores, pelos nossos governantes? Nossa, como é difícil orar pelo Lula, irmãos. Eu não concordo politicamente com o Lula. Como é difícil orar pelos governantes aos quais eu não concordo politicamente. Mas eu vou orar por eles. Eu vou orar. Eu vou orar e vou falar assim: Deus, abençoa o Lula para que ele tome decisões que não me faça pecar. Para que ele aprove leis que não me faça pecar. Para que eu tenha uma vida sossegada. Abençoa. Fala com ele. Fala com Tarcísio. Fala com Nunes. Abençoa essa turma aí. Não tem problema, Deus. Eu quero que o Senhor abençoe. E nós vamos orar.
Eu tenho dado a Deus a minha vida. A minha família pertence a Deus, meu trabalho pertence a Deus, meu coração pertence a Deus, meu dinheiro pertence a Deus. Se as respostas que você deu para alguma dessas perguntas foi não, então você tem que começar a mudar a sua maneira de pensar. Porque o cristianismo é uma mudança completa do nosso coração. Jesus pegou uma moeda, mas na verdade ele estava falando sobre pessoas. A moeda carregava a imagem de César, mas você carrega a imagem de Cristo. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. A moeda volta para César, mas você volta para Deus. Esse é o caminho. Ok? Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Dai a César o que é de César, que é o tributo que a gente tem que pagar normalmente, e a Deus o que é de Deus, que é você. Você é de Deus. Então você tem que entregar a sua vida a Deus. Amém? Se alguém quiser as anotações, é só pedir que eu estou aqui comigo. Pensa bem sobre isso. Fecha seus olhos que eu vou orar por você. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque que mensagem maravilhosa, Senhor. Como Jesus é inteligente, como Jesus é astuto, esperto, conhecedor. E eu te agradeço por isso, Senhor. Te agradeço pela obra de Cristo na cruz. Peço, Pai, que o teu Espírito Santo nos revele, Senhor, cada vez mais aquilo que está no teu coração. Que o Senhor nos fale cada vez mais, que o Senhor nos abençoe. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Eu peço, Pai, que essa mensagem chegue a outras pessoas e que essas pessoas possam se converter a Ti pela mensagem da cruz, por aquilo que a cruz definiu. O amor de Cristo que está pregado naquela cruz e foi derramado sobre todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Livra-nos de todo o mal, Senhor. E aqueles que ouvirem essa mensagem possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Eu faço a oração no nome santo e soberano de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.